Olá, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2026. Estão presentes hoje conosco Sérgio Fischer, CEO, Rafael Saliba, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Henrique Schuffner, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e a companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Log, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, passo a palavra para o Sérgio Fischer. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco no call de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Log. O mercado brasileiro de galpões logísticos classe A segue bastante aquecido, respaldado por fundamentos estruturais sólidos, a expansão do e-commerce, a defasagem do parque logístico existente e a limitação da oferta de ativos modernos e bem localizados. Esses fatores continuam pressionando positivamente os níveis de ocupação e os preços de aluguel. Neste contexto, a Log segue avançando com sua estratégia de construir uma plataforma logística escalável, combinando diversificação geográfica, flexibilidade modular, operação verticalizada e apresentando forte desempenho operacional. A robusta demanda permitiu à companhia entregar uma absorção bruta de 186 mil metros quadrados de ABL no trimestre. Também concluímos a entrega de dois novos projetos, o Log Campo Grande, com cerca de 27 mil metros quadrados, e a primeira fase do Log Cariacica, no Espírito Santo, com aproximadamente 38 mil metros quadrados, totalizando mais de 65 mil metros quadrados de ABL. Vale destacar que ambos ativos foram entregues com 100% de pré-alocação, evidenciando a forte aderência dos projetos ao perfil da demanda. Esse elevado nível de pré-alocação reduz riscos de vacância, aumenta a previsibilidade de geração de receita dos ativos e reforça a liquidez dos empreendimentos desenvolvidos. Nossa taxa de vacância permaneceu em patamares mínimos, com apenas 1,1%, enquanto o pipeline de desenvolvimento segue concentrado em regiões com liquidez comprovada e alta densidade de consumo. Esse direcionamento estratégico tem permitido à companhia operar com maior eficiência comercial e capturar ganhos consistentes de preço. Como resultado, o ticket médio da alocação atingiu R$ 23,84 por metro quadrado, representando um expressivo crescimento de 13% na comparação anual. O lease spread foi de 2,79%, marcando o 15º trimestre consecutivo de crescimento real acima da inflação. Seguimos com um ritmo acelerado de obras para atender essa demanda, com 16 canteiros ativos, equivalentes a 780 mil metros quadrados de ABL, distribuídos em todas as regiões do país. Ao longo do ano, a companhia atingirá um pico de 19 canteiros de obras simultâneos, totalizando aproximadamente 1 milhão de metros quadrados em construção. Esse pipeline está distribuído em 16 estados, abrangendo 18 capitais e suas respectivas regiões metropolitanas. Para essa nova safra de projetos, destinamos um yield on cost relevante em linha com as últimas entregas da Log. Para sustentar esse crescimento com disciplina na alocação de capital, anunciamos recentemente um passo transformacional na história da companhia: a conclusão da assinatura dos documentos definitivos da transação anunciada em 11 de fevereiro de 2026, a maior venda já realizada pela Log. A conclusão dos documentos definitivos da transação anunciada em 11 de fevereiro de 2026 formaliza a alienação de um portfólio de 11 ativos operacionais estabilizados que totalizam aproximadamente 333 mil metros quadrados de ABL, por um valor total de aproximadamente 1 bilhão e 20 milhões de reais. Esse valor total é próximo ao valor patrimonial líquido NAV e implica uma margem bruta estimada de 33%, evidenciando a capacidade da companhia de originar, desenvolver e monetizar ativos com disciplina e geração de valor aos acionistas.
A transação será concretizada por meio da constituição de um novo fundo de investimento imobiliário, o ILCP11, que já foi protocolado e conta com garantia firme de colocação das cotas em distribuição. Além de ser a maior transação já realizada pela LOG, destacamos a estrutura da operação, que nos permite capturar valor relevante já no momento da venda, com potencial de geração de resultados futuros. Aproximadamente 80% dos recursos serão recebidos à vista, fortalecendo a posição de caixa e gestão de passivos da companhia. Os cerca de 20% remanescentes serão convertidos em cotas do fundo, com potencial de captura de valor inerente tanto à revisional de contratos de aluguel em curso, quanto à eventual compressão de cap rates. A LOG atuará como consultora imobiliária do fundo, com remuneração de 0,5% do AUM. Esse novo patamar de remuneração para a companhia, além de refletir reconhecimento pelo mercado dos diferenciais competitivos da plataforma de prestação de serviços da LOG, demonstra também a capacidade de expansão das receitas de serviços da companhia na gestão de ativos. Por fim, a estrutura da transação reforça o posicionamento da companhia como uma plataforma integrada no setor logístico, preservando o relacionamento com clientes e a inteligência comercial acumulada. A transação está plenamente alinhada à estratégia da companhia, demonstrando capacidade de geração de valor aos acionistas por meio de operações de reciclagem de ativos, com melhor alocação de capital entre as atividades de locação e desenvolvimento. A antecipação dos recursos necessários à execução do plano de investimentos previsto para 2026 nos permite destravar o potencial de valor associado aos novos projetos de desenvolvimento. Em um ambiente macroeconômico desafiador, sensível à dinâmica de juros, a LOG demonstra disciplina na alocação de capital, consistência na execução e resiliência do seu modelo de negócio. A aceleração das atividades de desenvolvimento, combinada com a expansão da plataforma de serviços, potencializa a captura do valor inerente às oportunidades no mercado de galpões logísticos brasileiro e será uma importante alavanca de retorno total aos nossos acionistas. O primeiro trimestre de 2026 foi marcado por recordes financeiros para a companhia. A receita líquida de locação totalizou R$ 66,1 milhões, um avanço de 19,4% ano contra ano, refletindo tanto a maturação do portfólio quanto a consistência de nossa estratégia comercial. Na receita líquida de serviços, tivemos destaque ainda maior, crescimento de 94%, chegando a R$ 8,3 milhões, com margem bruta superior a 70%. Vale mencionar que cerca de 40% dessa receita já é proveniente de serviços complementares, como energia, seguros e soluções oferecidas via LogShop. A Log ADM encerrou o trimestre com cerca de 3 milhões de metros quadrados de ABL sob gestão, dos quais 2 milhões de metros quadrados são de terceiros, evidenciando como o mercado aberto já é um vetor relevante de crescimento. Para 2026, a Log ADM possui aproximadamente R$ 36 milhões em receita bruta já contratada. Adicionalmente, com a criação do novo fundo, a companhia espera gerar aproximadamente R$ 5 milhões em receitas adicionais de serviços nos próximos 12 meses. Esse movimento reforça o reposicionamento da companhia como um player cada vez mais relevante, também como consultor imobiliário, ampliando a base de receitas recorrentes. Passando para a rentabilidade, o EBIT de locação foi de R$ 56 milhões, com margem de 85%, crescimento de 18% na comparação anual. No desenvolvimento, o EBITDA foi de R$ 129 milhões, crescimento de 76%. Com isso, o EBITDA consolidado atingiu R$ 185,1 milhões, crescendo 53% ano contra ano. Em termos de resultado final, a Log reportou o maior lucro líquido trimestral de sua história, R$ 134 milhões, aumento de 55% em relação ao primeiro trimestre de 2025. O lucro líquido por ação acompanhou este movimento, atingindo R$ 1,53. Na estrutura de capital, encerramos o trimestre com alavancagem de 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mas é fundamental destacar que, considerando os recebimentos previstos com a venda para o novo fundo, nossa alavancagem pro forma cairia para apenas 0,3 vezes. Por fim, em linha com o nosso compromisso com o retorno ao acionista, aprovamos a distribuição de dividendos de R$ 31,8 milhões, equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado, com pagamento programado para 30 de junho de 2026. Com isso, encerramos a nossa apresentação de resultados e abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e a companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. A primeira pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Bom dia, Sérgio, Rafa, Henrique. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, um pouco mais de cor e detalhes sobre a venda de 1 bi de ativos que vocês fizeram para o Itaú. Se puderem dar mais cor sobre cap rates ou yield, já ajudaria muito qualquer detalhe aí em relação à venda. E queria entender um pouco também, quando vocês anunciaram essa venda em fevereiro, eram 12 ativos, agora, quando foi confirmado, essa semana foram 11, então entender um pouco o que aconteceu com esse ativo aí. E a segunda pergunta é em relação a custos de construção. Então, a empresa já atua no patamar muito abaixo do INCC, é uma empresa bem eficiente em relação a isso. Só queria entender se vocês têm sentido algum aumento dos custos de insumos, fretes, ou se esperam algum aumento e como enxergam esse cenário. Obrigado. Oi, Herman, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Vou começar pela segunda e passo a bola para o Rafael falar um pouquinho sobre a venda. Herman, é fato que a gente tem sentido uma pressão sobre alguns pontos aí, nos itens específicos de construção. Nós temos aí pavimentação, terraplanagem, concreto e pré-moldado, que representam um quarto, aproximadamente um quarto, que a gente já vê uma pressão de aumento de custo, tá? Alguns até chegando até 10% de aumento. Não sabemos ainda se isso vai se perdurar e até onde isso vai, né? Mas a gente com certeza estamos sentindo essa pressão. No outro lado, o que a gente tem feito aqui para offsetar isso, Herman? A gente tem mudado a política comercial da companhia, a gente entende que a gente consegue ainda repassar preços de locação. Você vê aí o movimento de preço de locação que a gente entregou nos últimos trimestres, muito positivo, e a gente consegue repassar isso para o cliente. Então, as pré-locações ao longo de obra, a gente está forçando um índice contratual de INCC, e o PCA vir só depois da entrega das chaves. Isso é um ponto. E o segundo é que a gente entende que a gente consegue repassar isso para o cliente, né? Ou seja, nós estamos falando alguma coisa aí próximo de R$ 1 a mais no preço de locação, já estamos mexendo em tabelas para isso se concretizar, e a gente entende que a gente consegue manter os yields previstos aí com as entregas bem próximos das entregas passadas, próximos aí de 3% de yield por ano, tá? Bom dia, Herman. Rafael falando. Em relação à transação, originalmente o valor era 1,40 bi e acabou sendo concluído em 1,20 bi porque houve exercício do direito de preferência do fundo do Inter em relação ao ativo de Gaioli. Então, essa transação, né, do direito de preferência, ela segue o fluxo, o rito do direito de preferência e deve ser evoluir aí, né, no decorrer desse trimestre, no mais tardar do próximo, para ter a conclusão. Então, isso que motivou aí essa diferença de valor entre inicialmente que foi anunciado em fevereiro com o que agora anunciamos. Em relação aos econômicos aí da transação, a gente, como colocou no release, né, são valor em linha com o NAV e com o cap rate que a gente está acostumado, né, que é aí na casa entre 8% e 9%, e então é bem em linha com o que a gente sempre fez, com um componente aí grande à vista, né? Bastante claro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rafa. A próxima pergunta vem de Igor Altero, da XP. Oi, pessoal, bom dia. 2 pontos do meu lado aqui. Primeiro, entender como é que vocês estão vendo o cenário esse cenário de reciclagem para o ano, né, dado essa dinâmica de juros aí mais elevado, se tem espaço para manter aí uma boa reciclagem, né, qual nível de cap a gente pode esperar. E o outro ponto que eu queria tocar é o plano de crescimento da companhia, né, com esse cenário que a gente está vendo agora, dinâmica de custo mais desafiadora, se mantém, né, ou não, né, se de repente vocês podem revisitar em algum momento. Oi, Igor, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Oi, Igor, não, nós ainda estamos seguindo o nosso pipeline de projetos, estamos aí prevendo um movimento recorde no segundo semestre desse ano. A gente colocou aí que a gente vai estar em algum momento com 1 milhão de metros quadrados em construção. Não vamos mudar isso ainda, porque a gente está no outro lado comercial, tendo uma demanda historicamente alta, nós nunca passamos por um momento desse. Estamos vendo uma capacidade de precificação de locação muito forte para o nosso lado.
estamos vendo o cliente disposto a pagar por qualidade, então a gente não quer perder essas oportunidades, né? Então, considerando o que a gente tem hoje na mesa, em termos de pressão de custo de locação, a gente entende que vai conseguir entregar os mesmos yields, tem obras muito positivas. Eu digo que a safra que a LOG está fazendo nesse ano é a melhor safra da história dela. Só tem projetos maravilhosos, em praças muito fortes, com consumo muito forte, e isso está sendo retratado aí nos índices de pré-locação que a gente está entregando recentemente, né? Então, não vamos mudar isso, não. Ah, sobre a primeira pergunta de reciclagem, a gente está sentindo, é claro que estamos no movimento de queda de taxa de juros, que aparentemente pode ser o menor do que se esperava no início do ano, mas a gente vê um mercado mais líquido, tá, ô Igor? Temos tido aí boas negociações, temos coisas novas em andamento, a gente quer fazer um ano recorde de reciclagem esse ano, tá? A gente entregou ano passado 800 milhões e esse ano já passamos disso com essa nova transação. Tem coisas novas para acontecer aí no futuro próximo, e já estamos em andamento e queremos fazer um ano recorde, entendendo que conseguimos fazer com boas negociações, né? Essa primeira, para mim, já foi um gol de placa, né? O que a gente entregou nesse deal aí, que foi anunciado ontem, com 80, como o Rafael falou, 80% de pagamento em cash no fechamento da transação, e a Log ainda ficar com o veículo ali tendo receita e ainda ter a capacidade de apreciação na cota dela, dos 20% que a gente vai ficar, e isso para mim foi uma transação maravilhosa, talvez a melhor transação que a companhia já fez na história dela. Então a gente está muito otimista aí com a possibilidade de ter um ano muito bom em termos de reciclagem, tá? Tá claro, obrigado. Próxima pergunta vem de Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, vocês vêm mostrando aí nos últimos trimestres, acho que um aumento de ticket médio relevante, né? E vocês até mostram ali no gráfico que ainda tem um gap, né, entre o que vocês estão rodando e o que de fato tem sido pedido aí na ponta, nos novos contratos, renovações, enfim. Dito isso, a minha dúvida é mais de como vocês esperam que esse processo de convergência evolua, né? Ou, em outras palavras, como vocês esperam que o crescimento de ticket médio se dê aí não só nos próximos trimestres, mas também olhando no médio prazo. Essa seria a primeira dúvida. A segunda, acho que é um follow-up na pergunta anterior aqui do Log 2 milhões, é mais para entender de vocês, né? Apesar da gente hoje ter um cenário mais incerto aí, do ponto de vista de juros, a transação deu uma liquidez relevante para a companhia, né? Então, a minha dúvida é mais de como vocês esperam que seja a distribuição das entregas, né, diária mesmo, nos próximos anos, para cumprir o logo 2 milhões. Obrigado. Oi, Gustavo, Sérgio falando, obrigado aí pelas perguntas. Sobre nosso planejamento de obras, a gente, esse ano, a gente vai, então, estamos prevendo construir, não necessariamente entregar, mas construir acima de 500 mil metros quadrados nesse ano, tá? E o ano que vem tem um ano mais forte ainda, né? Isso já temos o Land Bank, já temos as aprovações, já temos um sentimento comercial muito grande desses novos projetos, então a gente é bastante confiante que esse logo 2 milhões vai ser entregue e eventualmente até com upside, tá, Gustavo? Sobre a primeira pergunta, o gap. Nós temos um trabalho muito interessante aí nos últimos 3, 4 trimestres. Esse gap há um ano atrás, ele estava mais próximo dos 20%. Hoje ele está próximo dos 10%, né? Eu não acho que a gente vai fechar ele não, porque a notícia positiva é que a gente está subindo o preço de locação, mexendo em tabela aqui mensalmente, né? Então esse preço continua subindo, esse movimento continua acontecendo, e então a gente tem aí uma dificuldade maior de fechar esse gap, mas para o lado positivo, é a notícia boa, né? Mas estamos vendo um mercado realmente muito demandado, um mercado muito forte, temos conseguido renegociar relativamente bem com todos os clientes, né? Acho que o modelo de negócio da Log, né, Gustavo, a gente tem esses parques com 20 clientes ou 30 clientes, até algumas vezes até 30 clientes. Quando você tem uma discrepância muito grande de preço, é muito fácil você sentar, renegociar e justificar isso com o cliente, né? Porque esse galpão modular e esse volume de locatários que a gente tem, essa diversificação setorial, tudo isso conta, né, nessa facilidade que a gente tem de repassar preço, né? Então, realmente, esse momento está acontecendo, não vejo isso mudar no médio prazo, e vamos trabalhar para puxar cada vez mais esse preço aí próximo para fechar esse gap.
Perfeito. Obrigado. Bom dia. Próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citi. Opa, oi time, obrigado pelo call. Minha pergunta aqui é sobre a estrutura de financiamento via parceiros, né? Muito boa a parceria aqui com o Fundo do Itaú, mas a pergunta é se vocês veem algum parceiro de capital, seja FII ou outro tipo de bolso, disposto a entrar com vocês no risco de desenvolvimento, né? Não só comprar ativo pronto, estabilizado, com ocupação acima de 90%, como os FIIs normalmente fazem, mas um FII mais propenso a risco, vou dizer assim, ou então algum outro tipo de investidor, né, para entrar no desenvolvimento, porque se isso fosse o caso, né, se um sócio capitalista entrando com vocês no desenvolvimento, vocês poderiam desenvolver usando menos espaço de balanço, né, e até, enfim, escalar mais rápido, eu imaginaria. Essa é a primeira. E a segunda, bem rápida, é a cabeça da companhia ali para os recebíveis de venda de ativo, né? Acho que vocês venderam 300 milhões de Citri, então se a cabeça continuar vendendo ou não, deixar monetizar ali no schedule convencional. Obrigado. Oi, Mazini, Rafael falando. Obrigado pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, o que a companhia tem buscado fazer é um processo amplo, né, de gestão de capital e eficiência de capital. Nesse contexto, a gente vai avaliar vários tipos de transações, entre elas a possibilidade da gente ter parceiros no desenvolvimento. Principalmente considerando que a gente tem volumes de CAPEX expressivos aí, né, associados ao plano Log 2 milhões. Então, para a gente faz sentido, sim, a gente avaliar diferentes tipos de estrutura, seja atraindo uma FI ou um outro tipo de parceria para desenvolvimento, desde que, né, o processo seja favorável para a companhia do ponto de vista de retorno dos projetos e na alocação de capital como um todo, a gente veja sentido nisso. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à questão dos recebíveis, a gente vai sempre seguir uma lógica financeira. Se a gente tiver boas oportunidades de antecipação com custo que a gente considera compatível com o custo de financiamento da companhia, nós vamos fazer as antecipações. E a gente está fazendo, né, demonstrando a liquidez desses recebíveis. Eu acho que em algum momento no passado teve algum questionamento quanto à capacidade da companhia de dar liquidez a esses recebíveis, e a gente conseguiu reduzir aí. Eu acho que no decorrer do segundo TRI a gente estima ter novas operações e, enfim, demonstrando aí a qualidade dos recebíveis e, de fato, a capacidade da companhia de dar liquidez, né, e melhorar aí o fluxo de caixa final da companhia também. Ótimo, obrigado, Rafael. Próxima pergunta vem de Igor Machado, da Goldman Sachs. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer a pergunta. Eu queria fazer um follow-up sobre a transação. Então, foram anunciados esses 11 ativos e eu queria entender um pouco mais se vocês têm a possibilidade de continuar essa parceria com esse fundo e se vocês estão contando, né? Vocês falaram que estão vendo um cenário mais difícil, mais positivo para reciclagem de ativos nesse ano. Então, eu queria saber se esse fundo ainda pode fornecer mais alguma transação para vocês. E é isso, obrigado. Oi, Igor, Sérgio falando, obrigado pela pergunta. Ô, Igor, na verdade nós temos hoje, depois da conclusão dessa transação, nós temos hoje 4 fundos parceiros na Log, né? Cada um com uma parceria diferente, né? Nós podemos fazer negócio com qualquer um deles. A gente está aqui disposto, aberto, a gente entende que o movimento é super positivo para a gente fazer. Vamos estar analisando qualquer possível transação. Podemos fazer sim com esse fundo, como podemos fazer com outros. Ou eventualmente até um novo, né? Nós estamos abertos aqui a fazer a melhor transação possível para a companhia. Então, é um pouco disso, tá? Provavelmente o que a gente está buscando são transações onde que a gente consegue reter esse nível de serviço no pós-deal, que eu acho que é importantíssimo para a Log. Isso para a gente é muito
relevante, a gente manter a inteligência comercial, manter a proximidade com o cliente, manter a operação do condomínio, até para ter um nível de qualidade que só a gente consegue entregar. Isso tudo faz com que a gente consiga puxar preço com o tempo. Então, tem todo um viés aí por trás disso. Então, a gente vai buscar sempre transações que a gente consegue manter essa gestão do ativo. E esses 4 fundos hoje que a gente tem parceria tem um pouco disso. Então, a tendência é que a gente faça mais do mesmo, tá? Muito claro, obrigado. Próxima pergunta vem de Luiz Waddit, do Santander. Oi, bom dia. Aqui do meu lado tenho duas perguntas. Uma é relacionada à operação, né? Vocês já têm dinheiro suficiente para fazer todo o CAPEX, né, do projeto do Log 2 milhões, né? Eu queria entender se com isso vocês pretendem até utilizar esse caixa, talvez para acelerar as obras, né? Você tem toda essa pressão do INCC. Se existe algum motivo que provocaria vocês para acelerarem as obras e talvez entregar um pouco mais rápido, né? E a segunda pergunta é mais entender se vocês têm visto algum setor despontando, né, algum setor diferente, né, despontando como uma demanda mais forte ali pelos espaços dos galpões de vocês. Oi, Luiz, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Ô, Luiz, o e-commerce esse ano tem sido o que está realmente tomando mais espaço, né? Ano passado a gente viu um movimento grande de alimento e bebidas, viu um movimento grande de farma aí na nossa absorção, e-commerce também, mas esse ano, vou te dar um dado interessante, 90% do que a gente fechou no primeiro TRI foi e-commerce, né? Mas a beleza do nosso negócio é assim, é uma concentração no setor, mas se você abrir essas operações, são diversas operações com diversos marketplaces espalhados pelo país. Então tem uma diluição de risco muito grande nisso, tá? Então realmente o e-commerce está despontando. A gente virou o trimestre com muita coisa em andamento, tem muita negociação em andamento, números assim vultosos de projetos que realmente estão deixando a gente bastante otimista com o futuro próximo aí. Sobre as obras, né? Assim, tem um lado que eu acho que a gente faz com muita maestria, que é a gente saber exatamente a quantidade de ABL que entrega em cada praça. Para a gente conseguir entregar isso com um nível de pré-locação forte, para a gente não carregar vacância. Nossa vacância está próxima de 1% ainda, tem 5 anos seguidos, exatamente por conta disso. Então, mesmo que a gente tenha essa capacidade de acelerar a obra, nós vamos fazer conforme o ritmo de cada absorção de cada praça, para a gente poder ter realmente uma ocupação muito forte na pós-entrega, tá? É, e também, assim, o momento impõe que a gente tem um certo conservadorismo em relação à alavancagem, né? Essa operação está dando um fôlego muito grande para a companhia. Como eu falei mais cedo, tem novas coisas acontecendo em termos de reciclagem e deixa a gente confortável aí para a gente passar por esse ano turbulento aí e mantendo um balanço forte, tá? Tá, perfeito. Obrigado. Próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Perdão. Bom dia, pessoal. Eu tenho um ponto aqui que eu queria abordar, falar um pouco mais de competição, que a gente está vendo esse momento muito bom para a indústria como um todo, né? Queria ver se vocês estão sentindo a competição aumentar, fora só desse eixo sudeste, assim, mais nas outras praças que vocês operam. E se vocês podiam falar também, na visão assim da empresa, o que são as principais barreiras de entrada para um competidor novo começar a tentar também investir em galpão, que realmente a rentabilidade que vocês estão conseguindo nessas novas entregas é muito alta, né? Oi, Rafael, Sérgio falando, obrigado aí pela pergunta. Rafael, começar pela segunda. Vamos lá. Barreira de entrada. Primeiro, hoje, eu acho que eu diria a maior é custo de capital, né? Custo de capital está caro para todo mundo. Se a gente não tivesse essa estratégia de reciclar a obra, a gente teria uma dificuldade grande de manter esse pipeline de desenvolvimento. Isso é claro para a gente. A gente, com esses movimentos, a gente consegue entregar ROI, consegue entregar retorno, nível de projeto, TIRs muito positivos, né?
Então, é um pouco disso. Então, eu acho que custo de capital é a maior barreira de entrada hoje. Olhando lá da Log, assim, nós temos um diferencial competitivo gigantesco. O que a gente tem uma plataforma capaz de construir 50 mil metros quadrados de galpão um mês, um galpão padronizado, com uma cadeia bem leal de fornecedores que fazem obras com a gente aí há anos, um volume grande, um time interno que a gente controla isso assim na ponta do lápis. Isso faz com que a gente, de fato, tenha uma obra mais barata, muito mais barata que o setor. A gente acompanha isso muito perto. Com isso a gente consegue entregar resultado, consegue entregar yield, né? Então essas duas para mim são as grandes barreiras. Uma que para mim é muito difícil chegar no nível que a gente tem de qualidade na entrega de obras, e a outra é custo de capital, depende do cenário macro. Sobre competição, a gente tem visto muito desenvolvimento, até pela maior demanda que está acontecendo ali na região de São Paulo, tem muita coisa saindo do papel, muito projeto grande. Então a competição ali está um pouco mais acirrada, sim. Mas não é a realidade, continua não sendo a realidade em outras boas praças Brasil afora, tá? Claro que pontualmente você vê um ou outro projeto sendo lançado. Eu acho que com eventual redução de taxas de juros, esses fundos imobiliários podem vir a fazer mais desenvolvimento, que você já viu um movimento aí pontual de um ou dois deles fazendo, mas não é uma coisa que nos preocupa agora. Nós realmente estamos aí com projetos, 19 projetos em andamento em todas as grandes cidades brasileiras, e a maioria delas não é o primeiro projeto nosso, já é o segundo ou terceiro. Então temos um conhecimento muito profundo dessas praças. Então eu acho que a gente está numa situação aí de beber água limpa por mais algum tempo, tá, Rafael? Não, perfeito, tá super claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. A próxima pergunta vem de Marcelo Motta, da JP Morgan. Oi, bom dia. Duas perguntas rápidas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco ali sobre a linha de equity income, né? O loteamento de Betim ali acabou tendo, né, um retorno muito mais forte do que no primeiro tri do ano anterior. Então, só entender aqui se é pontual ou se, enfim, se é o estágio de desenvolvimento que esse loteamento tá, só para a gente entender um pouco o que esperar para o resto do ano. E aí, em linhas com as perguntas de alavancagem, né? Se tem alguma métrica que a gente poderia pensar como talvez o nível máximo de alavancagem que a empresa quer trabalhar aí no curto prazo, né, dado talvez esse cenário mais desafiador, mas por outro lado, vocês também, pós essa transação de 1 bi, acabam ficando com uma posição bastante confortável. Então, só entender aqui se tem alguma métrica que a gente deveria olhar mais de perto. Obrigado. Oi, Mota, Sérgio falando. Ô, Mota, vou começar pela primeira aqui. O loteamento de Betim, ele foi responsável por grande parte dessa equivalência aí que você viu nesse TRI. Ele chegou no momento que a gente não tem mais capex sem correr, ele está praticamente pronto, sabe? As vendas não estão conforme a gente imaginava, então, a gente poderia estar vendendo mais, mas estamos vendendo. Esse primeiro trimestre vendemos mais que no primeiro trimestre do ano passado, e como não tem mais capex sem correr, você acaba vendo um resultado maior. A boa notícia é que nós temos ainda lá 1 milhão e 800 mil metros quadrados à venda, né? Ou seja, 2/3 do projeto, e isso representa um volume bem considerável de recursos que vão entrar nos próximos trimestres via equivalência. E a gente tem feito algumas iniciativas comerciais, de parcelamento, etc., para tentar aumentar esse volume de venda, mas o cenário tem atrapalhado um pouquinho, tá? Mas estamos bastante animados, você vai ver esse número crescer nos próximos trimestres, aí, à medida que essas vendas foram acontecendo e a gente não tem mais capex em correr ali. Primeiro ponto. Sobre a alavancagem, assim, nós estamos no momento, pós-transação, que é o balanço mais forte que a gente teve nos últimos 5 anos, né? Então, nós temos fôlego, temos novas transações para acontecer, como eu falei. Estamos aí mantendo aquela linha de ter uma alavancagem próxima de 1,5 vezes EBITDA, não queremos passar disso, próximo daqueles 700 milhões lá, ou talvez um pouco a mais de dívida líquida ajustada, tá, Mota? Então vai ser isso que a gente vai aí ter ao longo de 2026, e eventualmente o cenário mudando, a gente pode revisitar isso, mas hoje é o que a gente tem trabalhado, 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, tá? Obrigado, Sérgio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao Sérgio para que ele faça as suas considerações finais.
Bom, pessoal, obrigado aí pela participação. Eu queria fechar com dois pontos aqui. Primeiro, que eu falei agora sobre essa transação, acho que essa transação foi a melhor transação da história da companhia. Vai trazer um nível de serviço maior para a gente. A gente está com a linha de serviço crescendo bastante, que é muito positivo, já chegando aí próximo aí de quase talvez o SG&A da companhia inteiro. Então, isso é muito, muito mais rápido do que a gente imaginava. Crescemos 100% a receita de serviço tri versus primeiro tri do ano passado, e estamos vendo aí capacidade de continuar crescendo. Então, isso é muito positivo. Fala um pouquinho sobre as perspectivas aí do segundo tri. A gente já tem boas obras sendo entregues esse segundo trimestre, com bons yields, e já está 100% pré-alocado, né? Então, a gente vai ter a companhia com capacidade de crescer receita e capacidade de crescer, de repor a receita à venda. Então, estão bastante animados aí com o pipeline do segundo tri também. Então é isso. Eu quero agradecer a presença de todos aí e até o próximo call. A videoconferência de resultados da Log está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.